dia, boa tarde, boa noite, Caio, Mestre Reiki em crescimento aqui com vocês. Esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre a questão da energia criativa. Por que que certas crenças, às vezes, lá de criança, de infância, a gente inconscientemente coloca para dentro da gente situações que bloqueiam nossa vida até a vida adulta, né? Espero que vocês gostem do vídeo aí, vai ser um vídeo bem interessante. Curta, compartilhe, comente se isso fez sentido para você. Quando a gente passa por experiências dolorosas em nossa vida, a gente tenta automaticamente neutralizar essa dor. A gente tenta não sentir dor, não dar atenção para aquela dor. A gente faz isso desde criança. A gente reprime, às vezes a gente tem aquela dor física, a gente tenta reprimir ela ali, não presta atenção à parte do corpo que está doendo, só para não ter aquela sensação que está doendo, né? Reprimimos nossa angústia mental, emocional, reprimimos ali os músculos para a gente não sentir dor e tudo isso vai para o inconsciente, né? Porque a gente está reprimindo isso. Para manter essa situação reprimida no inconsciente, a gente acaba entregando a todo tipo de distrações a fim de não prestar atenção nessa situação, né? Podemos nos manter muito ocupados e ficar viciados em trabalho, ou tomar um caminho oposto, nos entregar aí à indolência. Muitos de nós ficam viciados em drogas, cigarro, bebida, chocolate, gordura, todas essas coisas aí, né? Às vezes a gente projeta nossos problemas nas outras pessoas, em vez de tentar resolver, ou a gente fica o tempo inteiro preocupado. Empregamos mal, reprimimos uma enorme quantidade de energia para não sentir a dor, deixamos até mesmo de sentir o que sentimos e de ser quem somos no momento, por conta dessa situação. Achamos que isso funciona, mas a gente acha que pode fugir do sofrimento ou da necessidade de quem somos, mas isso aí vai por água abaixo, isso aí não tem jeito. Embora o preço seja alto por estar vivenciando essa situação, a gente recusa até mesmo admitir que ela existia. Então a gente reprime tanto essas dores que a gente deixa pra lá. Não, isso não existe, isso não faz parte de mim, né? E isso acaba atrapalhando a nossa vida inteira. Então é uma coisa que tem que se pensar. A gente acha que o único jeito de neutralizar todo esse sofrimento é interromper o fluxo de energia que está ligado a essa dor. Como assim? Existem muitos fluxos de energia, né, específico, que abrange a dor física, emocional e mental. Porém, é o seguinte, esse fluxo de energia, ele abrange outras coisas. Então, se você começa a reprimir um fluxo de dor para dentro de você, isso acaba batendo de frente com o seu processo criativo, porque vai ser um bloqueio, né? Vai ter um bloqueio ali. Então, essa questão desses fluxos, a dor, ela constitui apenas uma parte dele. Então, quando a gente interrompe essa experiência negativa da dor, da raiva, do medo, de qualquer situação negativa, a gente interrompe a questão positiva, né? A gente interrompe aí os aspectos físicos, emocionais e mentais dessa experiência. Então, a gente não consegue ir para frente. Talvez nem sequer a gente tenha consciência desse processo, porque quando chegamos à idade da razão, a gente já transformou isso num hábito. De ficar sempre reprimindo os problemas, sempre reprimindo situações que a gente não quer enfrentar no momento. E tudo isso se liga de acordo com o fato que aconteceu lá na época de criança, né? Mais pra frente vocês vão entender o porquê disso. A gente ergue muros ao redor desses problemas para que eles fiquem bem enterrados ali, bem isolados da gente mesmo. Então, fazendo isso, a gente trava a nossa ligação com o nosso núcleo, o centro mais profundo de criação. Então, assim, essa dor que a gente reprime, ela começa desde criança. Como eu falei no começo do vídeo, às vezes uma dor que a gente não queira sentir e a gente reprime ali para não chorar na frente dos outros, na frente dos pais, porque tá doendo, né? A gente acaba reprimindo isso. Então, toda vez que a gente reprime ou interrompe o fluxo natural de qualquer tipo de situação na vida, esse fluxo de energia ele fica congelado nesse momento, nesse tempo. Então, por exemplo, se você teve um problema quando você tinha 5 anos de idade, uma dor muito forte que você sentiu, vamos colocar um exemplo aqui, sua mãe te xingou de tudo quanto é tipo de coisa, seu pai ele concordou com ela, e você reprimiu aquilo, e eles falaram assim, não chora, senão eu vou descer o cacete em você.
Você reprimiu aquilo ali com 5 anos de idade e não resolveu isso. E você carrega aquela dor para 6 anos, 7, 10, 12, 15, 20, 30 anos de idade, 35 anos de idade. E essa dor que está congelada ali, ela vai estar com uma maturidade de 5 anos. Então, às vezes, quando acontecer certa situação de alguém na sua vida falar alguma situação que linka essa dor, você vai agir como uma criança de 5 anos de idade. Você vai pirraçar, você às vezes vai ter atitudes infantis. Então, se aquele bloqueio está com 5 anos de idade, a sua atitude vai ser como se você voltasse a ter 5 anos de idade ali no momento da situação. Então, isso aí acaba gerando um bloqueio no seu campo energético. Então, como o campo energético ele é constituído de uma energia, consciência, e esse bloqueio ele é uma energia, consciência, que está ali congelada. Então, acaba que a parte da nossa psique associada a esse acontecimento, né, como eu falei, vai ficar congelada também no tempo em que ela foi gerada ali, ou seja, com 5 anos de idade. Então, por isso que a gente tem que tentar voltar atrás, por isso que tem aquela situação da terapia da linha do tempo, para a gente descongelar, derreter essa situação, né, transmutar ela. Senão a gente fica preso a essa situação e ela não amadurece, ela não cresce, digamos assim, ela não transmuta nessa situação. Então, eu pergunto para vocês, a galera inteira, vamos colocar 99,9% das pessoas, elas estão cheias desses bloqueios, desses tipos de congelamento de energia e consciência durante o tempo, no tempo da vida. Então você presta atenção no seu dia a dia. Durante quanto tempo, ao longo de um determinado dia, uma pessoa age como adulto? Não durante assim muito tempo, mas você vai ver que em certas partes do dia, muitas pessoas têm atitudes infantis, têm atitudes de criança, têm atitudes ali de ficar pirraçando com as coisas, né? Vocês podem perceber isso. Então a gente está constantemente interagindo um com os outros a partir desses diferentes bloqueios de tempo psíquico congelado que cada um tem ali. Então, em qualquer interação intensa, no minuto que a pessoa poderia estar percebendo a realidade ali com o aspecto de adulto interior, no minuto seguinte, ela pode, do nada, estar agindo como uma criança ferida ali de determinada idade que teve tal bloqueio, né? Então, essa constante mudança de um para o outro, para um outro aspecto assim da consciência exterior, é que torna difícil a gente se comunicar com os outros, porque às vezes as pessoas elas não conseguem levar assim uma conversa madura um tempo suficiente bom. Porque durante essas conversas você está como adulto, mas se alguém fala uma palavra ali que ativa um gatilho de bloqueio que você teve, você acaba agindo como criança. É complicado. Então assim, tem que tomar o cuidado, por quê? Porque se você teve esse bloqueio lá com 5 anos de idade, essa energia congelada com 5 anos de idade, ao decorrer do tempo, né, uma importante característica aí de classificar esse bloqueio no tempo, nesse tempo psíquico é que ele vai se aglomerando de acordo com outras situações semelhantes a ele, né? Então, assim, ele vai acumulando energia. Então, formando um aglomerado de tempo ali congelado. Então, assim, é como se você tivesse ali com 5 anos de idade, que teve o bloqueio original, e durante a sua vida vai surgindo situações semelhantes, e você vai ativando aquele bloqueio, e essas situações atuais que vai acontecendo com a sua vida, você vai acumulando dentro de você. Então vai chegar um momento que você vai ficar assim, igual uma bola de neve dentro de você, com tanto tumulto relacionado ao mesmo problema. Então, um ponto original, ao decorrer da vida, vai atraindo situações que vai somar junto com ele. Então tem que se ter esse cuidado, né? Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui que o seu Zé ele teve uma situação de abandono quando ele era criança, né? Então, por exemplo, esse aqui é só um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, vamos supor aí que ele nasceu, a mãe ela teve dificuldade do parto e ela precisou ser anestesiada e o seu Zé, quando pequenininho lá, vamos colocar aí, recém-nascido lá, claro que ele não tem consciência disso, né? É tudo inconsciente. Ele foi abandonado, ele foi separado da mãe dele, né?
E aí depois de um tempo, ele foi separado mais uma vez da sua mãe quando ele tinha aí 1 ano de idade, porque sua mãe ficou internada e ela teve que ganhar outro bebê e ele teve que ficar aí abandonado de novo, longe da mãe. Inconscientemente, galera. Porque ele não tem consciência disso, porque ele é neném, né, 1 ano de idade. Então ele ficou inconscientemente com essa sensação de abandono. Porque quando ele chora, a mãe dá colo, dá mamar ali e para de chorar, né? Então a partir desse primeiro trauma, ele começa a imprimir no inconsciente uma imagem final. Então, uma imagem final, ela baseia na experiência. Né? No caso aí dele, uma experiência de abandono. Ela se baseia na lógica que é o seguinte: se eu amo, eu serei abandonado. Porque ele ama a mãe dele. Todo filho é apegado à mãe quando está nessa fase da vida, né? Criança, principalmente. Então, assim, ele, com essa imagem final, ele dá, tipo, o tom a todas as situações semelhantes. Então, o seu Zé lá tava com, por exemplo, vamos colocar aí que ele teve 5 anos de idade. 5 anos de idade, ele foi abandonado aí ele tava no parque. A mãe dele deu uma saidinha ali e ele se sentiu abandonado de novo. Então, mais uma coisa se somou a essa situação do abandono, né? Então, por exemplo, sempre que acontecer alguma situação semelhante ao abandono na vida, no caso aqui do seu Zé, a reação dele vai ser o quê? O ponto final da imagem, e não da situação imediata. Então, toda essa situação vai causar um tipo de reação emocional que são exageradas numa determinada situação. Como assim? Seu Zé, ele teria muito que ver com o surgimento dessa situação que, por exemplo, ele é abandonado pela mulher ou pela namorada dele. Por quê? Baseado nas expectativas negativas inconscientes que ele tem, ele ajudou a criar a situação. Porque inconscientemente ele espera ser abandonado. Porque quando ele era criança, ele foi abandonado em 3 vezes. Então, tipo assim, ele vai sempre ter essa situação referente aos seus relacionamentos, né? Então, por exemplo, ele vai querer que a companheira dele teste o amor dele, que ela sente por ele, ou poderá até mesmo acusar ela de que ela vai abandonar ele. É um comportamento inconsciente que vai provocar ela a largar o cara. Por quê? Porque ele está testando ela. Então ele está imprimindo isso nesse inconsciente dele, que ele está emanando essa situação de abandono. Então essa crença de abandono vai fazer com que automaticamente as pessoas que ele começa a ter uma relação amorosa, uma relação de amor, que se eu amo eu vou ser abandonado, na hora que ele começar a amar no pico ali da situação, da relação, ele vai começar a criar situações para que a pessoa abandone ele. Porque ele tem a certeza que se eu amar, eu vou ser abandonado. Né? Então é uma situação assim complicada. A gente às vezes acha que, por mais que seja um trauma pequeno, ele começa a criar massa ao decorrer da vida, né? Então a gente nunca deve subestimar o poder da imagem final que a gente tem de certas situações. A descoberta dessa imagem encerra a chave para o processo de transformação que nos leva a ter saúde, felicidade, prosperidade. Então a gente assim está repleto dessas imagens em torno dos quais se agrupam os grupos, né, conglomerados de situações semelhantes à questão original que começou. Então a gente, no decorrer da vida, tem que tentar identificar sempre certos traumas, porque que às vezes situações não vão para frente, porque às vezes a gente tenta fazer alguma coisa e a coisa não dá certo, porque a gente, com a nossa autossabotagem e inconsciência da situação, cria situações negativas referente àquilo, referente à imagem final que no nosso inconsciente a gente traz, né? Então, assim, todas essas situações, todos esses bloqueios congelados, desde a infância, essas coisas, eles acabam se coagulando ali com energias semelhantes que constituem uma imagem, a qual a gente acaba confundindo, que acha que essas situações, que essas experiências estão tão separadas emocionalmente quanto separadas no tempo. Mas não é desse jeito. A gente vê que a situação ela vai somando forças. Então, o bloqueio original ali, ele começa a ter força, a ter cada vez mais energia ali por conta de tudo que a gente vai somando aí ao decorrer da vida. E como é que a gente pode estar ajudando nas terapias, terapia holística, a manipulação energética para poder derreter esses congelamentos aí durante a vida?
né? Então, assim, primeiramente é ter consciência de que temos essas situações dentro da gente. É começar a eliminar, por meio do trabalho ali de cura, a gente começa a eliminar, né, começa a fazer uma eliminação desses pequenos bloqueios de tempo congelado. Depois disso, a maior energia liberada no campo energético da pessoa ali começa a eliminar outros pequenos fragmentos que estão linkados ali com esse bloqueio original. Então, assim, suponhamos aí na questão do seu Zé. Quando a gente foca lá no problema, lá atrás, quando cada bloqueio é eliminado, ele vai ter a sensação que se dá instantaneamente. Então, tipo assim, ele pode sentir uma dor de quando tinha 30 anos de idade, e quando essa dor passar, né, a gente desbloqueou ali, ele vai sentir aquela dor forte emocional ali. Então, quando a gente desbloqueia isso, ele vai subitamente se descobrir tendo 10 anos de idade. Em pouco tempo, a criança de 10 anos se transforma no bebê ali de 1 ano ali que ele tinha quando ele teve a primeira situação de abandono. Depois de libertar isso, esses pequenos fragmentos ali da psique humana, que não amadurecem com o restante da personalidade, dão início a um rápido processo de amadurecimento. Ou seja, essas energias que foram liberadas, elas estavam travadas na idade que a pessoa tinha. Então ele começou a ter os abandonos ali quando já era neném ainda, 1 ano de idade. Então, querendo ou não, inconscientemente, ele tem essa energia impressa nele de 1 ano de idade. Então, à medida que a gente libera isso, ela começa a amadurecer. Ela amadurece muito rápido, até a idade que a pessoa está no momento. Entendeu? Então, pode demorar, assim, de alguns minutos, ou de, às vezes, 1 ano, 2 anos. Vai depender da força que essa energia tem e da autoconsciência que a pessoa está no momento. Entendeu? Depende muito da resistência da pessoa. Então, por isso que a pessoa tem que olhar para dentro na questão da autossabotagem, para ela não ficar se sabotando em relação a isso. Então, à medida que essas energias vai se integrando por igual ao campo de energia da pessoa ali, e são liberadas, como é que se fala, de volta do processo criativo do indivíduo, tudo começa a mudar na vida dele. Por quê? Porque ele liberou o fluxo de criação, ele liberou a passagem de energia ali, porque é a mesma coisa de você pensar o seguinte, é como se fosse um cano sujo que ficasse ali impedindo a passagem de água limpa. Então, na hora que essa sujeira é removida, a água flui normal, né? Então, a criação da pessoa ela vai voltar à tona. Então, o camarada ele começa a reestruturar a sua vida a partir dessa nova consciência que ele tem desse processo criativo. Ele não vai mais se entregar na situação de que se eu amar, eu vou ser abandonado. Não. Ele vai aceitar a situação como é, porque agora ele acredita que é digno de fazer novas pessoas, que é digno de ter uma relação, que é digno de poder ser capaz de amar a pessoa sem ter o medo de abandono, né? E depois que ele começar a ter impressa essa relação dentro dele, a situação muda. Ele vai ser feliz e a vida segue, tranquilo. Entendeu? Então, por isso é muito importante a gente ver todas essas situações que às vezes a gente tem lá de criança e tentar reverter esses problemas para a gente poder tocar a vida normal. Então, por isso que é importante a gente trabalhar com isso. É por isso que essas terapias holísticas, Reiki, Jorei, terapias energéticas, elas ajudam a resolver essas situações, porque como é uma energia que está bloqueada, tem que colocar uma energia positiva por cima ali para poder desbloquear isso. Mas é sempre como eu sempre falo, é 50% do terapeuta e 50% do paciente. A pessoa ela tem que querer se livrar desses bloqueios, desses anseios, dessas situações que ela tem impressa ali na vida dela. Ela tem que querer fazer isso, porque senão não resolve. Pode tacar energia ali, mas só que se ela não tem a vontade, não tem a intenção de poder se livrar de traumas, o trauma ele vai estar preso ainda e vai ser difícil. Porque a vontade de se liberar de situações negativas assim tem que vir primeiramente da pessoa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Se inscrevam. Deixe seu comentário aí se esse vídeo fez algum sentido para você. Gratidão.